Bom dia, gente, paz e bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem. Hoje, um domingo especialíssimo, dentro dos domingos que são sempre especiais. Hoje é domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E hoje vamos meditar de uma forma especial sobre esse texto, sobre as questões simbólicas, sobre as dimensões da teofania de Deus. E de como dizer o indizível, como ser poeta e ver que teologia e poesia carregam uma afinidade íntima. Mas antes da gente começar a nossa reflexão, como é aqui costume, fica o recado. Você ainda não é inscrita? Inscreva-se. Venha ficar juntinho com a gente nessa roda de conversa, né? Venha participar dessas meditações, dessas reflexões. Aqui a gente acolhe a todas as pessoas que são de paz e bem. Vem ficar juntinho com a gente. Curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda demais na divulgação, não só desse vídeo, mas também do canal, né? E com isso outras pessoas podem conhecer a nosso círculo, né? A nossa roda de conversa e participar também com a gente. Se você tiver condições, nesses tempos picudos, difíceis, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude, colabore. Com isso, a gente pode criar um caixa e desenvolver atividades, ações, novos cursos, melhorar os equipamentos, enfim. A gente pode, dessa forma vocês nos ajudam também. E desde já, gratidão às pessoas que são assinantes. Pois é, hoje, domingo de Pentecostes, fizemos todo o caminho, nesse tempo, nessa quadra da Páscoa, e chegamos agora ao Pentecostes, que é uma espécie de convergência de toda a trajetória desse Cristo, que nasceu, que lançou a sua mensagem foi de encontro aos poderes e os poderosos deste mundo, e por conta disso, morreu morte de cruz, que é uma morte política, mas, através da sua ressurreição, mostrou que os poderosos, aqueles, os ditadores de ontem e de hoje, não têm a palavra final na história. A vida vence, apesar dos calvários, apesar da via sacra, apesar da sexta-feira da paixão, o domingo da ressurreição é uma promessa, um esperançar, é um alento aos corações de todas as pessoas. E através dessa experiência, do ressuscitado, é afastada a angústia, é afastado o medo,
E aí esses discípulas, se encontram em oração, em isolamento, e dentro, não é? Dentro desse espaço, o Espírito Santo se manifesta. Assim é o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 21. Esse capítulo, essa última parte, acho que vai até do versículo 12, por aí, até o 21, é um discurso de Pedro, não é? Anunciando, logo depois da experiência do Pentecostes, a mensagem do Cristo. Mas, como qualquer domingo, tem a leitura do Evangelho. Essa experiência, vamos dizer, do Pentecostes, conhecida, né, da descida como línguas de fogo sobre os apóstolos e apóstolas ali reunidos, é uma leitura que está num livro do Novo Testamento, o livro dos Atos. Mas há um relato desse mesmo evento no Evangelho de João. E é esse texto que é lido hoje. Não é? O texto está em João, capítulo 20, começando no versículo 19. Vai do 19 até o 23. E o que é que muda entre um texto e outro? Os relatos são bem diferentes. Um se dá em Atos, após a ascensão. Esse, 8 dias depois da ressurreição. ênfase. A mudança está na mensagem que quer passar, a mensagem que quer dizer, que quer que seja dita. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, começando no versículo 19. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Corrigindo o que eu disse, esse evento se dá no domingo mesmo da ressurreição, ou seja, no domingo de Páscoa, né? 8 dias depois é o encontro com Tomé, que não estava nesse momento. O que é que há aqui entre um texto e outro? O texto de Atos eu deixei na descrição, aí você pode ler e pode perceber em relação a isso. O que é que há entre um e outro? Como dizer uma experiência indizível? Como descrever para eu e você, que não participou dessa experiência primaveril, como dizer para gerações seguintes de cristãos e cristãs a experiência que esse povo viveu? E aí, um dos recursos é exatamente
revelar, é explicitar aquilo que há em Cristo Jesus, a partir da sua encarnação, a encarnação do Verbo, a partir da experiência, né, com ele ao longo do caminho, ao longo da sua trajetória, a manifestação de Deus a partir dos elementos da natureza. E aí a gente vê, por exemplo, que o Espírito Santo é sempre algo que, para os primeiros cristãos, foi sempre misterioso. Mas esse mistério se dá muito mais porque o Espírito Santo não fala muito de si. Ele aponta para a revelação do Jesus de Nazaré. Ele é aquele, né, não só o Consolador, mas o Espírito da verdade. Aquele que revela a verdade do que é o Jesus. E aí, sendo assim, ele apresenta algumas características que os primeiros cristãos e cristãs logo associaram a alguns elementos que eles bem conheciam. Diante da experiência da natureza, né, das coisas criadas, eles perceberam que esse espírito tem a ver com o fogo, porque ele aquece, ele queima. O fogo ilumina, o fogo também destrói. Mas o fogo, ele não pode ser como que colocado, né, domesticado. A gente não comanda o fogo. O fogo é vivo. O fogo arde. O fogo transforma. O fogo torna aquilo que é cru em cozido, em assado. O fogo tem essa capacidade de transformação. Há criaturas, né? Há seres extremamente ígneos. E, diante dessa percepção, esses primeiros cristãos perceberam logo que o Espírito Santo tinha essa natureza. Que o Espírito Santo tinha essas características que são visíveis no fogo. Por isso que Pentecoste é, por excelência, uma experiência do fogo. Assim como o fogo novo é uma experiência própria da ressurreição. Porque Pentecostes e a ressurreição, a Páscoa, eles são divididos, separados, por uma dimensão pedagógica da formação do caminho. Daquilo que a gente poderia chamar de iniciação cristã. Mas são eventos que acontecem teologicamente, como bem sublinhou João, no texto que a gente acabou de ler, traz essa, né, simultaneidade. Fogo novo da Páscoa é o Pentecostes de hoje. Fogo é aquilo que arde, aquece, transforma, ilumina. É aquilo que silenciosamente, né,
transforma. Mas o Espírito também tem dimensões de vento. Isso já tinha sido percebido pelo povo de Deus, né, antes da experiência do Cristo. É vento, porque ele passa, porque ele como que faz balançar, não é, as folhas das árvores e com isso evocar sons. Ele é algo que, na época do calor, refresca a nossa face. O vento não pode ser domesticado também. Ele sopra onde quer. Ele também tem essa dimensão de brisa, de delicadeza, de carícia, mas também ele tem essa dimensão da força que tudo destrói, do tufão, do furacão. O Espírito também é água. O Espírito pairava sobre as águas iniciais do caos. O Espírito também se torna manifesto, expresso, sacramento na água do batismo, nas águas batismais. Porque a água é a água viva, aquilo que nos dá vida. Assim como o vento, também na sua dimensão de ar, também é alento. Mas há um elemento que falta no espírito: a terra. Porque a terra somos nós, filhos e filhas do barro. Somos filhos e filhas da terra. E é esse coração de barro, e a dimensão do coração de barro é algo muito, muito delicado, porque dimensiona toda essa percepção do vaso, do qual a água, do qual o fogo, né? Do qual o vácuo, né? O vento, o ar dentro dele se faz presente. A terra é receptiva, a terra é cálice. Esse barro que nos conforma, ele precisa ser trabalhado nas mãos do oleiro, porque essa mão tem a dimensão do movimento, do vento, do calor do fogo e na delicadeza da água. Esse é o caminho da antiga espiritualidade. Esse é o caminho que cristãos e cristãos fizeram. Cristãs e cristãos fizeram. E essa mensagem se fez expresso em texto para relatar para nós que vivemos e convivemos e bem sabemos o que é o fogo, que é o vento, que é a água na terra que somos, como o Espírito transformou aquela comunidade de pessoas medrosas, acovardadas, de pessoas sem discernimento, daquelas pessoas sem esperança,
daquelas pessoas angustiadas. Ou seja, nós, em pessoas que enfrentaram impérios, em pessoas que cantaram e escreveram estes cantos de esperança, esses cantares do esperançar para gerações futuras, que guardaram nos seus corações o calor dessa presença misteriosa, de algo que os transformou em gente nova, em povo novo. Que fez vencer a apatia, o desespero, em atos e gestos de amor, de cura, de restauro, de bem dizer para outras pessoas. E por isso somos, no Espírito, como bem diz Pedro, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por isso que, se Cristo é o primeiro, nós somos da sua raça, né? Nós somos da sua linhagem espiritual. Por isso, um cristão, a cristã, convida a todos, a todas, e assim deve ser, a celebrar sempre a vida. E celebrar a partir desses elementos da natureza, o vento que sopra e alimenta as brasas e faz queimar e arder fogueiras que iluminam as noites, lá do São João do Nordeste, né? Que alimenta as velas diante da escuridão tenebrosa da noite. É esse vento que sopra, que passa, que não pode ser domesticado, assim como o fogo. Essa água que nos lava, nos banha, nos purifica. Hoje promove saúde. Essa água, esse fogo, esse ar, a partir da experiência de Pentecostes, convida a todos e a todas a celebrar. Essa é a grande boa nova de Pentecostes. A capacidade de transformar pessoas em seres humanos. O humano, demasiado humano que somos. E que ainda está sendo transformado em nós. É nessa perspectiva que eu gostaria de trazer a mensagem de Pentecostes hoje. Mais do que um discurso sobre fundação da igreja, eu gostaria de que esse Pentecostes fosse espiritualmente vivido como uma experiência da transformação, da renovação, do reanimar, da caminhada, do projeto de vida e vida em abundância para todas as pessoas do planeta Terra.
todos e todas são mais do que bem-vindos e bem-vindas a esse projeto. E nesse sentido, a gente pode dizer um feliz e abençoado Pentecostes. Vamos fazer a nossa meditação, né? Serenar um pouco, fazer um pouco de silêncio, quietar a nossa mente. Paz e bem, gente. Um dia abençoado. Um domingo abençoado para todo mundo. Um feliz Pentecostes. Que a experiência do Espírito da vida, que é vida em abundância, aqueça o coração de todos nós. E que ilumine as trevas do tempo presente. Que possamos, na experiência do ressuscitar cotidiano, possamos ser porta-vozes da luz e do calor humano. Para todas as pessoas que me desejaram feliz aniversário ontem, minha gratidão. Desde já, fica aqui o meu carinho pela lembrança, pelas palavras, enfim, gratidão. E vamos nessa jornada. Segunda-feira, amanhã, vamos ter às 9 horas o ofício do final da noite. Vamos orar, vamos nos unir nessa circularidade de prece e oração por todos nós, por todas nós. Que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sempre conosco. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.